Eu nunca imaginei que um simples encontro num cemitério pudesse virar minha vida de cabeça para baixo e me fazer questionar tudo o que eu acreditava sobre amor, destino e os segredos que nossas famílias carregam. Meu nome é Camila, tenho 28 anos. E o que vou contar para vocês hoje é a história mais intensa, dolorosa e ao mesmo tempo transformadora que já vivi. Vocês sabem aquele momento em que você sente que o chão está sumindo debaixo dos seus pés? Que tudo o que você pensava conhecer sobre sua própria vida era apenas a ponta de um iceberg gigantesco? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu comigo há alguns meses. E tudo começou de uma forma que eu jamais esperaria, chorando ao lado do túmulo da minha mãe. A morte da minha mãe Carmen havia me deixado completamente perdida. Ela era tudo para mim, minha única família, minha melhor amiga, minha confidente. Éramos só nós duas contra o mundo desde sempre. Cresci ouvindo dela algumas histórias sobre o passado, sobre um grande amor que ela teve na juventude, mas que não pôde viver porque as diferenças sociais eram grandes demais na época. Gilberto Malonesse era o nome desse homem, de uma família rica e tradicional de Curitiba, enquanto minha mãe era apenas uma costureira humilde do Capão Raso. Mas eu nunca poderia imaginar que esse nome voltaria para a minha vida de uma forma tão avassaladora, que esse passado que eu pensava estar enterrado junto com minha mãe iria ressurgir e mudar absolutamente tudo o que eu conhecia sobre mim mesma, sobre minha origem, sobre quem eu realmente era. Quando eu digo que minha vida virou de cabeça para baixo, não é exagero. Descobri coisas que me fizeram questionar minha própria identidade, que me fizeram sentir culpa por coisas que eu nem sabia que existiam, que me fizeram experimentar um amor tão intenso quanto proibido. Passei por momentos de desespero que eu não desejo nem para meu pior inimigo. Noites sem dormir, dias inteiros chorando, me sentindo perdida no meu próprio corpo. E tudo isso começou com um ato simples de gentileza. Um gesto que qualquer pessoa faria, oferecer lenços para alguém que está chorando. Mas às vezes são essas pequenas ações que desencadeiam uma avalanche de consequências que a gente não consegue mais controlar. A história que vou contar para vocês envolve segredos de família que atravessaram décadas, documentos escondidos que revelaram verdades chocantes, uma paixão que eu pensei ser impossível de viver e uma reviravolta final que mudou tudo mais uma vez. É sobre como o destino às vezes nos prega peças cruéis, mas também sobre como a verdade, mesmo dolorosa, pode nos libertar. Me conta aí nos comentários de que cidade vocês são, eu sou aqui de Curitiba mesmo. E se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis, porque essa história que vou contar vai mexer com vocês de um jeito que talvez nunca tenham experimentado antes. Fiquem até o final, porque eu garanto que vocês não vão conseguir imaginar como essa história termina. E tudo começou naquele dia cinzento de abril, quando eu estava no cemitério São Francisco de Paula, ajoelhada ao lado do túmulo da minha mãe. Era um daqueles dias típicos de outono em Curitiba, com aquele céu cinzento que parece sugar toda a cor do mundo. Havia chuviscado de manhã, deixando o chão do cemitério com aquele cheiro característico de terra molhada misturado com flores murchas. Eu estava ajoelhada ao lado do túmulo da minha mãe, arrumando os crisântemos brancos que sempre levava para ela. 6 meses haviam se passado desde sua morte, mas a dor ainda era tão intensa que às vezes eu sentia como se não conseguisse respirar direito. Estava conversando com ela baixinho, como sempre fazia nessas visitas. Contava sobre meu trabalho como designer gráfica, sobre os projetos que estavam surgindo, sobre como estava tentando ser forte como ela sempre me ensinou. Minha mãe era uma mulher guerreira, dessas que enfrentam qualquer tempestade de cabeça erguida. Ela me criou sozinha, nunca reclamou das dificuldades, sempre encontrava um jeito de fazer as coisas darem certo. Foi quando ouvi um soluço abafado vindo do túmulo ao lado. Levantei os olhos e vi um rapaz que parecia ter mais ou menos minha idade, talvez alguns anos mais novo. Ele estava de pé, segurando um pequeno buquê de rosas vermelhas, mas o que me chamou a atenção imediatamente foram seus olhos. Eram de um verde intenso, quase esmeralda, mas estavam completamente encharcados de lágrimas. Lágrimas que escorriam pelo rosto dele de uma forma que me fez sentir uma dor no peito só de ver. Ele chorava de uma maneira desesperada, como se toda a tristeza do mundo estivesse concentrada naquele momento. Não era um choro contido ou silencioso. Ele soluçava mesmo, sem se importar com quem pudesse estar vendo. Havia algo na forma como ele segurava aquelas rosas, com tanto cuidado, com tanto amor, que me tocou profundamente. Olhei para o túmulo que ele visitava e percebi algo estranho.
A lápide era claramente antiga, com aquela coloração escurecida pelo tempo e algumas manchas de mofo nas bordas. A data gravada indicava que a pessoa havia morrido há pelo menos 2 anos. Não era alguém que tinha falecido recentemente. Então por que aquela dor tão intensa? Por que aquele desespero todo? Fiquei observando ele por alguns minutos, dividida entre a curiosidade e o respeito pelo momento íntimo dele. Parte de mim queria fingir que não estava vendo nada e continuar cuidando das flores da minha mãe. Mas havia algo naquela cena que me tocava de uma forma estranha. Talvez fosse o reconhecimento da dor alheia. Talvez fosse o fato de eu mesma estar passando pelo luto. Decidi me aproximar. Abri minha bolsa e peguei a pequena caixa de lenços de papel que sempre carrego comigo. Um hábito que desenvolvi depois que minha mãe morreu, porque nunca sabia quando as lágrimas iam vir. Me levantei devagar, limpei a terra dos joelhos da minha calça e caminhei até ele. Com licença, falei baixinho, estendendo a caixa de lenços. Percebi que você está precisando. Ele me olhou com aqueles olhos verdes ainda molhados, e por um segundo, hesitou. Podia ver que ele estava envergonhado por ter sido visto chorando daquele jeito. Balançou a cabeça inicialmente, como quem diz que não precisa, que está tudo bem. Mas então outro soluço escapou dele, e ele acabou aceitando os lenços com um aceno de cabeça tímido. Obrigado, murmurou ele com a voz embargada. Pegou alguns lenços e enxugou o rosto, respirando fundo como quem tenta se recompor. Fiquei ali parada, sem saber muito bem o que fazer. Minha intenção era apenas oferecer os lenços e voltar para o túmulo da minha mãe, mas alguma coisa me manteve ali. Talvez fosse intuição feminina, talvez fosse apenas compaixão humana mesmo. Resolvi ficar em silêncio, respeitando o momento dele, mas deixando claro que ele não estava sozinho. Foi quando ele surpreendeu completamente minhas expectativas. Em vez de me agradecer e ir embora, como eu esperava que acontecesse, ele começou a falar. E não de uma forma superficial ou educada. Ele realmente abriu o coração ali, no meio do cemitério, para uma completa desconhecida. Esse era meu pai, disse ele, olhando para a lápide com uma mistura de amor e tristeza que me arrepiou. Gilberto Malonesse. Morreu há 2 anos de infarto e eu... Ele parou, como se as palavras estivessem presas na garganta. Gilberto Malonesse. Aquele nome ecoou na minha mente como um sino tocando. Era impossível. Tinha certeza de que já havia escutado esse nome em algum lugar, mas não conseguia me lembrar onde exatamente. Havia algo familiar nele, algo que mexia com alguma memória distante minha. Eu não estava presente quando ele morreu, continuou o rapaz, e eu podia ver como essas palavras machucavam ele só de pronunciar. Na verdade, eu nem estava falando com ele há mais de 1 ano. Brigamos por causa de política, sabe? Besteira de jovem rebelde que acha que sabe mais que todo mundo. Ele respirou fundo antes de continuar, e eu percebi que aquela era provavelmente a primeira vez que ele falava sobre isso com alguém. Meu pai sempre foi um homem conservador, tradicional, empresário bem-sucedido aqui em Curitiba, família de nome. E eu, cheio de ideias progressistas que aprendi na faculdade de Direito em São Paulo, achava que ele estava do lado errado da história. Discutíamos o tempo todo sobre tudo: política, sociedade, economia, até que um dia eu falei umas verdades que magoaram ele profundamente. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dele enquanto falava, mas dessa vez, ele não tentou esconder. Disse que ele era parte do problema do país, que representava tudo o que estava errado com a nossa sociedade, que eu tinha vergonha de carregar o sobrenome dele. Foram as últimas palavras que dirigi a ele pessoalmente. Senti meu coração apertar ouvindo aquilo. Eu, que tinha perdido minha mãe sem ter a chance de me despedir direito, não conseguia imaginar a dor de ter tido a oportunidade de fazer as pazes e não ter aproveitado. Quando soube que ele havia morrido, estava em São Paulo terminando minha pós-graduação. Vim correndo para Curitiba, mas já era tarde demais. O velório, o enterro, tudo havia acontecido sem mim presente. E desde então eu carrego essa culpa terrível de não ter estado aqui, de não ter pedido perdão, de não ter demonstrado o quanto eu o amava apesar de nossas diferenças. Ele olhou diretamente nos meus olhos pela primeira vez, desde que começamos a conversar. O pior é que agora, com a maturidade que só vem com o tempo e com a perda, eu consigo enxergar que meu pai não era o vilão que eu pintava na minha cabeça. Ele era apenas um homem do seu tempo, com suas convicções e seus valores.
Um homem que me amava incondicionalmente e que sempre fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Naquele momento, senti uma conexão profunda com aquele estranho de olhos verdes. Nós dois ali, dividindo nossas dores, nossas culpas, nossos arrependimentos. Eu pensei na minha própria relação com minha mãe, em todas as vezes que fui impaciente com ela, em todas as discussões bobas que tivemos. É importante você ter essa consciência agora, falei para ele, finalmente encontrando minha voz. Sei que a dor da perda é insuportável, mas o fato de você reconhecer isso, de estar aqui prestando essa homenagem a ele, mostra que vocês dois se amavam de verdade. E talvez, de onde ele estiver, ele já tenha perdoado tudo. Ele me olhou com uma expressão de gratidão que me emocionou. Talvez você tenha razão, disse ele, com um sorriso triste mas genuíno. Talvez eu possa viver de uma forma diferente daqui para frente, tentando honrar a memória dele em vez de carregar só a culpa. Ficamos alguns minutos em silêncio confortável, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Então ele se virou para mim e disse: "Muito obrigado mesmo, por ter se aproximado, pelos lenços, pelas palavras. Você não fazia ideia de como eu estava precisando conversar sobre isso com alguém." Nós nos despedimos de forma simples, sem trocar nomes ou números de telefone. Era como se aquele encontro tivesse sido suficiente em si mesmo. Uma dádiva do universo para dois corações feridos se consolarem mutuamente. Ele foi embora carregando suas rosas vermelhas, e eu voltei para o túmulo da minha mãe, sentindo uma estranha sensação de que aquele não havia sido um encontro casual. Mas foi só depois que ele saiu de vista que eu realmente prestei atenção na lápide que ele visitava. Aproximei-me e li com atenção: Gilberto Malonesse, empresário e pai dedicado. E foi naquele exato momento que a ficha caiu. Malonesse. Era esse o sobrenome do primeiro amor da minha mãe, o homem rico por quem ela havia se apaixonado na juventude e que não pôde ter por causa das diferenças sociais. Minha mãe havia mencionado esse nome algumas vezes ao longo da vida, sempre com um misto de melancolia e carinho. Gilberto Malonesse havia sido o grande amor que ela não pôde viver. E ali estava eu, descobrindo que tinha acabado de consolar o filho dele. O resto daquela tarde passou como um borrão. Voltei para casa no Água Verde com a mente completamente bagunçada, tentando processar essa coincidência absurda. Será que realmente era o mesmo Gilberto? Quantos Gilberto Malonesse poderiam existir em Curitiba? Especially com esse sobrenome tão peculiar que minha mãe sempre pronunciava de uma forma quase reverente quando falava sobre o passado. Passei a noite inteira revirando as memórias das conversas que tive com minha mãe ao longo dos anos. Lembrei de como ela ficava com um olhar distante quando mencionava esse homem, como se estivesse revivendo momentos que guardava no fundo do coração. Ela nunca entrou em detalhes sobre o relacionamento. Sempre foi muito discreta quanto ao passado amoroso. Só dizia que havia sido um grande amor da juventude, mas que as circunstâncias não permitiram que fosse adiante. Ele era de uma família muito importante de Curitiba. Lembro dela ter dito uma vez, quando eu ainda era adolescente e insistia para saber mais sobre meu pai, Gilberto Malonesse. Um homem bom, honesto, mas nossos mundos eram muito diferentes. Eu era apenas uma costureira do Capão Raso, filha de gente simples. Ele era herdeiro de um império familiar. Na época, eu não havia dado muita importância para essas informações. Era uma história antiga, água passada. Minha vida era ali, comigo e minha mãe. Nossa rotina simples, mas cheia de amor. Nunca me interessei muito em descobrir quem era meu pai biológico porque a Carmen sempre foi pai e mãe para mim. Mas agora, depois daquele encontro no cemitério, eu não conseguia tirar aquele rapaz de olhos verdes da cabeça. Havia algo nele que me intrigava profundamente. Talvez fosse a vulnerabilidade que demonstrou. Talvez fosse a forma sincera como dividiu sua dor comigo. Ou talvez fosse apenas o fato de ele estar conectado ao passado da minha mãe de uma forma que eu ainda não compreendia completamente. Decidi que precisava descobrir se minhas suspeitas estavam certas. Na manhã seguinte, assim que acordei, liguei meu notebook e comecei a procurar por Pedro Malonesse no Facebook. Não havia perguntado o nome dele na hora, mas tinha certeza de que conseguiria encontrá-lo. Afinal, quantos jovens com esse sobrenome específico poderiam existir na cidade? Não demorou muito para achá-lo. Pedro Malonesse, 26 anos, formado em Direito pela PUC de São Paulo, recém-chegado de volta a Curitiba. Nas fotos do perfil dele, eu podia ver claramente aqueles mesmos olhos verdes que haviam me impressionado no cemitério.
Ele tinha um sorriso bonito, meio tímido, e parecia ser uma pessoa genuinamente doce. Fiquei pelo menos 1 hora navegando pelo perfil dele, tentando encontrar pistas sobre sua família, sobre seu pai. Havia algumas fotos antigas em que ele aparecia ao lado de um homem mais velho, claramente em eventos familiares. Um homem elegante, de terno, com aquela postura característica de quem estava acostumado ao sucesso nos negócios. Meu coração disparou quando encontrei uma foto específica. Era de alguns anos atrás. Pedro ainda parecia estar na faculdade. Ele estava ao lado do pai em algum tipo de formatura ou evento formal, e a legenda dizia: "Orgulhoso do meu velho Gilberto Malonese, empresário do ano em Curitiba. Um dia vou conseguir ser metade do homem que você é, pai." Ali estava a confirmação que eu precisava. Era realmente o mesmo Gilberto que minha mãe havia amado na juventude. O destino havia colocado o filho do primeiro amor dela no meu caminho de uma forma absolutamente surreal. Depois de muito hesitar, decidi e mandei uma solicitação de amizade para Pedro. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir na cabeça. O que ia dizer se ele aceitasse? Como explicar que o havia encontrado através das redes sociais? Será que ele ia achar estranho essa abordagem? Para minha surpresa, ele aceitou a solicitação no mesmo dia e ainda mandou uma mensagem. "Oi, você não é a moça do cemitério que me ofereceu os lenços ontem? Que coincidência incrível te encontrar aqui. Como você conseguiu me achar?" Respondi explicando que havia procurado pelo sobrenome Malonese porque tinha ficado curioso sobre sua família e que tinha gostado de ter conversado com ele no cemitério. Mentira meia boca, mas eu ainda não estava pronta para contar toda a verdade sobre a conexão entre nossos pais. Nossa conversa fluiu de uma forma muito natural. Pedro era extremamente educado, inteligente e tinha um senso de humor sutil que me encantava. Descobri que ele havia voltado para Curitiba há apenas algumas semanas, que estava tentando reorganizar a vida depois da morte do pai e que estava considerando abrir seu próprio escritório de advocacia na cidade. Conversamos por horas naquele primeiro dia. Ele me contou mais detalhes sobre o relacionamento conturbado que tinha com o pai, sobre como estava se arrependendo das últimas palavras que trocaram. Eu falei sobre a perda da minha mãe, sobre como estava sendo difícil lidar com o luto sozinha. Havia uma conexão genuína entre nós, algo que ia muito além da casualidade do nosso encontro. Ele tinha uma forma de falar que me tranquilizava, uma presença que, mesmo através das mensagens, me fazia sentir menos sozinha no mundo. Alguns dias depois, ele sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente para tomar um café. "Seria legal conversar cara a cara novamente", escreveu ele. "Tenho a impressão de que nosso encontro no cemitério não foi por acaso. Marcamos de nos encontrar no Café Bendita Hora, no Batel, um lugarzinho aconchegante que fica perto do centro da cidade. Cheguei alguns minutos adiantada e escolhi uma mesinha perto da janela. Estava nervosa como uma adolescente no primeiro encontro, o que era ridículo considerando que já havíamos conversado pessoalmente antes. Quando Pedro chegou, vestindo uma camisa azul clara que realçava ainda mais os olhos verdes dele, senti um friozinho na barriga que não esperava. Ele sorriu ao me ver e acenou, caminhando até a mesa com aquela elegância natural que me chamara a atenção desde o primeiro momento. "É muito bom te ver novamente", disse ele se sentando à minha frente, em circunstâncias mais felizes dessa vez. Passamos a tarde inteira conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Descobri que ele gostava de ler os mesmos livros que eu, que também era apaixonado por cinema nacional, que tinha uma paixão peculiar por plantas e estava tentando transformar o apartamento novo numa pequena floresta urbana. E foi naquele café, vendo ele rir das minhas piadas bobas e me ouvir com genuína atenção quando falava sobre meu trabalho, que senti algo que não esperava sentir tão cedo depois da morte da minha mãe. Estava me apaixonando por Pedro Malonese. E pelo jeito como ele me olhava, pelo cuidado com que escolhia as palavras quando falava comigo, eu tinha a impressão de que o sentimento era recíproco. Quando nos despedimos naquele dia, ele segurou minha mão por alguns segundos a mais do que seria apenas educado, e eu senti uma eletricidade subir pelo braço. "Podemos repetir isso em breve?" perguntou ele, com um sorriso que me derreteu completamente. Voltei para casa flutuando, sentindo-me viva de uma forma que não experimentava há meses. Pela primeira vez desde a morte da minha mãe, eu tinha algo pelo que sorrir, algo que me fazia acordar curiosa para saber como seria o dia, mas eu não fazia a menor ideia de que em algumas semanas, essa felicidade inesperada se transformaria no maior pesadelo da minha vida. As semanas seguintes foram as mais felizes que tive em muito tempo.
Pedro e eu nos encontrávamos quase todos os dias, seja para almoçar juntos, para caminhar pelos parques da cidade, ou simplesmente para conversar por horas no apartamento dele ou na minha casa. Ele estava se tornando não apenas um interesse romântico, mas meu melhor amigo, meu confidente, a pessoa com quem eu podia falar sobre absolutamente tudo. Era impressionante como nossas personalidades se complementavam. Onde eu era impulsiva, ele era ponderado. Onde ele era às vezes reservado demais, eu o incentivava a se abrir mais. Conversávamos sobre nossos sonhos, nossos medos, nossos planos para o futuro. Ele me contava sobre a pressão que sentia para assumir os negócios da família, e eu falava sobre minha vontade de expandir meu trabalho como designer gráfica, talvez abrir minha própria agência. O que mais me encantava em Pedro era sua capacidade de me ouvir verdadeiramente. Quando falava sobre a saudade da minha mãe, sobre como ainda acordava alguns dias esperando encontrá-la na cozinha fazendo café, ele não tentava minimizar minha dor ou dar conselhos vazios. Ele simplesmente segurava minha mão e ficava ali, presente, oferecendo o conforto silencioso da sua companhia. E eu sentia que estava fazendo o mesmo por ele. Pedro carregava uma culpa profunda pela briga com o pai, uma tristeza que ele tentava esconder atrás de sorrisos, mas que eu conseguia enxergar nos momentos de silêncio. Aos poucos, ele foi se permitindo chorar na minha frente, desabafar sobre os arrependimentos, falar sobre as memórias boas que tinha do pai e que havia enterrado debaixo da mágoa. Foi numa dessas conversas íntimas que ele me mostrou algumas fotos antigas da família. Havia uma em particular que me chamou a atenção. Gilberto jovem, talvez na casa dos 20 anos, sorrindo ao lado de uma moça que eu não conseguia identificar bem na foto meio desbotada. Essa é uma foto que encontrei entre as coisas do meu pai, explicou Pedro, percebendo meu interesse. Pelo que parece, ele teve um grande amor antes de se casar com minha mãe. Nunca soube quem era essa moça. Ele nunca falou sobre isso. Senti meu coração acelerar olhando para aquela fotografia. A moça tinha traços delicados, cabelos escuros, e algo no sorriso dela me parecia familiar. Seria possível que fosse minha mãe? A cronologia batia. Se Gilberto tinha 20 e poucos anos ali, minha mãe teria a mesma idade na época. Mas decidi não comentar nada com Pedro naquele momento. Ainda estava processando toda essa conexão entre nossas famílias e não sabia como ele reagiria ao descobrir que eu era filha da antiga paixão do pai dele. Preferi guardar essa informação para mim mesma até entender melhor o que tudo isso significava. O que eu não podia negar era que estava completamente apaixonada por Pedro. Era um sentimento intenso, avassalador, que tomava conta de mim de uma forma que nunca havia experimentado antes. Quando ele me beijou pela primeira vez, numa tarde chuvosa enquanto caminhávamos pelo jardim botânico, senti como se todas as peças da minha vida finalmente estivessem se encaixando no lugar certo. Decidimos assumir oficialmente nosso relacionamento depois de quase 2 meses de encontros. Pedro era o tipo de homem que levava as coisas a sério, que não ficava brincando com os sentimentos das pessoas, e eu estava pronta para me entregar completamente àquele amor que havia chegado na minha vida de forma tão inesperada. Foi por isso que decidi finalmente organizar as coisas da minha mãe, que ainda estavam no antigo ateliê dela no Capão Raso. Havia adiado essa tarefa por meses porque era doloroso demais, mas agora, com Pedro ao meu lado me dando força e apoio, me senti corajosa o suficiente para enfrentar essa despedida definitiva. O ateliê da minha mãe era um pequeno cômodo nos fundos da casa onde morávamos. Ela costumava receber clientes ali para fazer ajustes em roupas, costurar vestidos de festa, fazer pequenos concertos. Era o reino dela, onde passava horas trabalhando enquanto ouvia suas novelas de rádio prediletas. Entrar naquele espaço depois de tantos meses foi como ser atingida por uma onda de memórias. O cheiro dela ainda estava impregnado nas cortinas, na poltrona onde costumava sentar para costurar. Suas tesouras ainda estavam organizadinhas na bancada, junto com linhas de todas as cores e botões guardados em potes de vidro. Pedro se ofereceu para me acompanhar nessa tarefa, mas preferi fazer sozinha. Era algo íntimo, uma despedida que precisava acontecer apenas entre mim e as memórias da minha mãe. Comecei separando as coisas em caixas, uma para doar, outra para guardar como recordação, e uma terceira para documentos importantes. Foi quando estava esvaziando a gaveta da mesa de trabalho dela que encontrei algo que mudou minha vida para sempre. Escondido no fundo da gaveta, embaixo de alguns recibos antigos e carretéis de linha,
Havia um pequeno envelope amarelado pelo tempo. Meu nome estava escrito na caligrafia delicada da minha mãe. Para Camila. Abrir apenas se algo acontecer comigo. Com as mãos tremendo, abri o envelope. Dentro havia 3 cartas manuscritas e uma foto. A foto era a mesma que Pedro havia me mostrado. Gilberto jovem ao lado de uma moça. Mas agora eu podia ver claramente que a moça era minha mãe. Ela estava radiante, sorrindo daquele jeito que eu só via quando estava verdadeiramente feliz. Comecei a ler a primeira carta e senti como se o chão estivesse desaparecendo debaixo dos meus pés. Minha querida Camila, se você está lendo esta carta, significa que não tive coragem de contar pessoalmente a verdade sobre sua origem. Perdoe-me por carregar esse segredo por tantos anos, mas sempre achei que seria melhor protegê-la da complexidade desta história. Gilberto Malonesse não foi apenas meu primeiro amor. Ele foi o amor da minha vida e, mais importante ainda, ele é seu pai biológico. Parei de ler e tive que me sentar na cadeira da máquina de costura da minha mãe. Minha cabeça estava girando, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Pedro era meu meio-irmão. Eu havia me apaixonado pelo meu próprio meio-irmão. Continuei lendo com as mãos tremendo. Descobri que estava grávida algumas semanas depois que Gilberto me disse que ia se casar com uma moça da família dele. Um casamento arranjado, por conveniência social e financeira. Ele não sabia da gravidez, e eu decidi nunca contar. Que futuro uma costureira pobre poderia oferecer ao filho de um homem rico? Preferi criá-la sozinha, com muito amor, do que disputar uma guarda que jamais conseguiria ganhar contra uma família poderosa como os Malonesse. Gilberto era um homem bom, Camila. Ele me amou de verdade durante o tempo que estivemos juntos. E eu sei que teria assumido a responsabilidade se soubesse de você. Mas achei melhor assim. Você cresceu sendo amada incondicionalmente por mim, sem precisar disputar afeto ou atenção com outros interesses familiares. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia cada palavra. Minha mãe havia carregado esse segredo a vida inteira, protegendo-me de uma verdade que ela considerava complicada demais para uma criança entender. A segunda carta era ainda mais detalhada, contando sobre o relacionamento deles, sobre como se conheceram na livraria Folhas Douradas no Centro Histórico, sobre os meses de encontros secretos que tiveram. Minha mãe descrevia Gilberto como um homem gentil, inteligente, que sonhava em viajar pelo mundo, mas estava preso às expectativas familiares. A terceira carta era um pedido. Se um dia você descobrir quem é seu pai, ou se encontrar alguém da família Malonesse, peço que não guarde rancor. Eles não sabem da sua existência, então não podem ser culpados por não terem estado presentes na sua vida. Eu fiz essa escolha sozinha e nunca me arrependi. Você foi a maior alegria da minha vida, Camila, independente das circunstâncias do seu nascimento. Fiquei sentada naquele ateliê por horas, relendo as cartas, olhando para a fotografia, tentando processar a magnitude daquela revelação. Pedro era meu meio-irmão. O homem por quem eu estava completamente apaixonada era meu meio-irmão. A culpa, o nojo, o horror tomaram conta de mim de uma forma avassaladora. Como isso pôde acontecer? Como o destino pôde ser tão cruel? Eu havia beijado meu próprio irmão, havia me apaixonado por ele, havia sonhado com um futuro ao lado dele. Senti vontade de vomitar, de sair correndo dali, de desaparecer do mundo. Mas ao mesmo tempo, estava paralisada pela dimensão do que havia descoberto. Como contar para Pedro? Como explicar que nosso amor era impossível, proibido, errado em todos os sentidos? E se ele não acreditasse em mim? E se achasse que eu estava inventando tudo isso? Ou pior ainda, e se ele ficasse traumatizado como eu estava ficando? Guardei as cartas e a foto, tranquei o ateliê e voltei para casa num estado de choque total. Minha vida havia mudado completamente em questão de minutos. O amor que eu pensava ser a coisa mais pura e bela que havia me acontecido se revelou ser o maior pesadelo que eu poderia imaginar. Os dias seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia fazer absolutamente nada além de ficar deitada na cama revivendo aquela descoberta terrível. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do Pedro, lembrava dos nossos beijos, dos momentos íntimos que compartilhamos, e sentia uma onda de náusea tomar conta de mim. Pedro tentava entrar em contato constantemente. Ligava, mandava mensagens, apareceu na minha porta algumas vezes, mas eu não conseguia nem olhar para ele sem sentir um misto de amor e repulsa que me deixava completamente transtornada.
Como explicar que o homem que eu amava com toda a força do meu coração era alguém que eu nunca poderia ter? Inventei desculpas esfarrapadas para evitá-lo. Disse que estava com uma gripe terrível, que precisava de tempo para processar algumas questões familiares, que estava passando por um momento difícil no trabalho. Ele, sempre gentil e compreensivo, respeitava meu espaço, mas deixava claro que estava preocupado e disponível para qualquer coisa que eu precisasse. Sei que você está passando por algo difícil, Camila, escreveu ele numa das mensagens, mas não precisa enfrentar sozinha. Estou aqui, do jeito que você precisar de mim. Te amo. Ler aquelas palavras era como receber uma facada no peito. Ele me amava, e eu o amava também, desesperadamente. Mas esse amor havia se tornado a coisa mais proibida e impossível do mundo. Minha amiga Fernanda percebeu que algo estava muito errado comigo. Ela apareceu em casa numa tarde, decidida a não sair de lá até descobrir o que estava acontecendo. Camila, você está me assustando, disse ela, se sentando na minha cama e forçando-me a olhar nos olhos dela. Faz uma semana que você não sai de casa, não atende telefone direito, e pelo que soube, está evitando o Pedro. Que diabos está acontecendo? Eu queria contar para ela, queria desabafar, dividir aquele peso terrível que estava carregando sozinha. Mas como falar sobre aquilo sem morrer de vergonha? Como admitir que havia me apaixonado pelo próprio meio-irmão? Descobri algumas coisas sobre minha família que mudaram tudo, consegui dizer, com a voz embargada. Fernanda, que sempre foi perspicaz, percebeu que havia muito mais por trás daquelas palavras vagas. Ela me pressionou gentilmente até que eu desabei e contei tudo. As cartas da minha mãe, a revelação sobre Gilberto ser meu pai biológico, o fato de Pedro ser meu meio-irmão. Meu Deus, Camila, murmurou ela, claramente chocada. Que situação terrível. Mas escuta, você tem certeza absoluta disso? Não pode ter havido algum mal-entendido? Mostrei as cartas para ela, que leu tudo com atenção. Quando terminou, ficou alguns minutos em silêncio, claramente processando a informação. Olha, é uma situação complexa mesmo, disse ela finalmente. Mas você precisa contar para o Pedro. Ele tem o direito de saber, e vocês dois precisam lidar com isso juntos. A ideia de contar para Pedro me apavorava. Como destruir a vida de alguém que eu amava com uma revelação dessas? Como tirar dele a inocência de um amor que ele acreditava ser puro e simples? Mas Fernanda estava certa. Eu não podia simplesmente sumir da vida dele sem explicações. Ele merecia saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Marquei de encontrar com Pedro no mesmo café onde tivemos nosso primeiro encontro oficial. Achei que seria um lugar neutro, público, onde eu conseguiria manter algum controle emocional. Quando ele chegou, pude ver a preocupação estampada no rosto. Eu estava visivelmente abatida, com olheiras profundas, magra pelos dias sem me alimentar direito. Camila, meu amor, o que está acontecendo? Você está me deixando desesperado de preocupação, disse ele, tentando segurar minha mão por cima da mesa. Eu retirei a mão rapidamente e vi a dor nos olhos verdes dele diante daquela rejeição. Pedro, eu preciso te contar uma coisa que vai mudar tudo entre nós. Comecei com a voz trêmula. E peço que você me ouça até o final, antes de dizer qualquer coisa. Contei toda a história. As cartas da minha mãe, o romance dela com Gilberto, o fato de eu ser filha biológica do pai dele. Vi o rosto de Pedro mudar de confusão para incredulidade, depois para choque, e finalmente para uma expressão de horror que espelhava exatamente o que eu havia sentido. Isso não pode ser verdade, murmurou ele balançando a cabeça. Não pode ser verdade, Camila. Deve ter algum engano. Mostrei as cartas para ele, que leu cada palavra com as mãos tremendo. Quando terminou, ficou alguns minutos em silêncio absoluto, olhando fixamente para a mesa. Somos irmãos, disse ele finalmente, com a voz quase inaudível. Meu Deus, somos irmãos. Os dias seguintes foram terríveis para nós dois. Pedro entrou no mesmo estado de choque que eu havia experimentado. Nós nos falávamos por telefone, tentando processar juntos aquela revelação, mas cada conversa era carregada de dor e confusão. Foi quando Fernanda, que é jornalista e tem acesso a diversos tipos de pesquisa, decidiu investigar mais profundamente a família Malonesse. Ela queria ter certeza absoluta dos fatos antes que Pedro e eu tomássemos decisões definitivas sobre nosso futuro. Camila, encontrei algo que você precisa ver, disse ela numa tarde, chegando em casa com uma expressão estranha no rosto.
Ela havia conseguido acesso aos registros de adoção da família Malonesse, através de um contato que tinha no cartório, e o que descobriu mudou tudo novamente. Pedro havia sido adotado pelos Malonesse quando ainda era um bebê. Gilberto e a esposa não conseguiam ter filhos biológicos, então decidiram adotar uma criança. Pedro nunca soube disso. Os pais adotivos nunca contaram a verdade para ele. Isso significa que vocês não são irmãos biológicos, explicou Fernanda, mostrando os documentos. Você é filha biológica do Gilberto, mas Pedro é filho apenas por adoção. Senti como se o mundo inteiro estivesse girando ao contrário. Durante semanas havia me torturado. Havia me sentido nojenta. Havia rejeitado o amor da minha vida por causa de uma informação incompleta. Pedro não era meu meio-irmão. Eu podia amá-lo livremente, sem culpa, sem horror. Mas quando liguei para contar a descoberta para Pedro, percebi que o estrago já estava feito. Ele estava magoado pelo fato de eu ter me afastado dele, sem explicações durante tanto tempo. Estava confuso sobre sua própria identidade ao descobrir que era adotado. E, principalmente, estava emocionalmente devastado por todo o drama que havíamos vivido. Camila, eu não sei mais o que sinto, disse ele com a voz cansada. Essas semanas foram um inferno. Descobrir que sou adotado, que você é minha meio-irmã, depois que não somos irmãos. Minha cabeça está uma bagunça total. Preciso de tempo para processar tudo isso. Tentamos retomar nosso relacionamento algumas semanas depois, mas as coisas não eram mais as mesmas. Havia uma sombra pairando sobre nós, uma marca deixada por toda aquela confusão emocional. Nossos beijos não tinham mais a mesma espontaneidade. Nossos encontros estavam carregados de uma tensão que não existia antes. Hoje, 6 meses depois de tudo isso, Pedro e eu ainda estamos tentando reconstruir o que tivemos. Ele está fazendo terapia para lidar com a descoberta sobre sua adoção e com todo o trauma emocional que vivemos. Eu também busquei ajuda profissional para processar a perda da minha mãe, a descoberta sobre minha paternidade e principalmente para lidar com a culpa de ter causado tanto sofrimento a alguém que amo. Às vezes nos encontramos para conversar, para tentar recuperar a proximidade que tínhamos. Há momentos em que parece que conseguimos, em que o amor que sentimos um pelo outro volta a florescer. Mas então, a lembrança de tudo o que passamos volta, e nós dois nos retraímos novamente. Não sei se conseguiremos superar completamente essa experiência. O que sei é que aprendi que os segredos de família podem atravessar gerações e continuar causando dor muito tempo depois. Que às vezes a verdade vem em pedaços, e que conclusões precipitadas podem destruir as coisas mais preciosas da nossa vida. Pedro e eu fomos vítimas de circunstâncias que não criamos, de segredos que não conhecíamos, de um destino que brincou cruelmente conosco. Mas talvez, se formos pacientes, se continuarmos tentando, possamos encontrar um caminho de volta um para o outro, porque no final das contas, o amor verdadeiro é aquele que sobrevive às tempestades mais violentas. E eu ainda acredito que o que sinto por Pedro é esse tipo de amor. Então, pessoal, essa foi minha história. Uma história que começou com um simples gesto de gentileza num cemitério e se transformou numa montanha-russa emocional que eu jamais imaginei que fosse possível viver. Quando ofereci aqueles lenços para Pedro naquele dia cinzento de abril, eu não fazia ideia de que estava dando o primeiro passo numa jornada que mudaria completamente minha percepção sobre amor, família e destino. Vocês viram como tudo se desenrolou. O encontro casual, que na verdade não foi tão casual assim, já que nossos pais haviam se amado décadas antes. A descoberta de que Gilberto Malonesse, o pai do Pedro, era o mesmo homem que minha mãe Carmen havia amado na juventude. O desenvolvimento de um sentimento profundo e verdadeiro entre nós dois, que parecia ser a coisa mais natural e bela do mundo. E então veio o golpe devastador. As cartas escondidas no ateliê da minha mãe revelando que eu era filha biológica de Gilberto, fazendo Pedro meu meio-irmão. O horror, a culpa, o nojo que senti ao descobrir que havia me apaixonado pelo próprio irmão, os dias de tortura psicológica, o afastamento súbito, a dor de rejeitar alguém que amava mais que a própria vida. Mas a vida ainda tinha mais uma carta na manga. A descoberta final de que Pedro havia sido adotado pela família Malonesse, que ele não era meu irmão biológico, que eu poderia amá-lo livremente. Uma revelação que chegou tarde demais, quando o estrago emocional já havia sido feito em nós dois.
Essa experiência me ensinou que os segredos de família são como bombas relógio enterradas no passado, esperando o momento certo para explodir e abalar as estruturas do presente. Me ensinou que às vezes a verdade não vem toda de uma vez, mas em fragmentos dolorosos, que podem nos levar a conclusões equivocadas e decisões que mudamos nossa vida para sempre. Aprendi que o amor verdadeiro é ao mesmo tempo a força mais poderosa e a mais frágil que existe. Pode nos sustentar nos momentos mais difíceis, mas também pode ser destruído por mal-entendidos, por informações incompletas, por traumas que deixam cicatrizes invisíveis mas profundas. Pedro e eu ainda estamos nessa jornada de cura e reconstrução. Alguns dias são melhores que outros. Às vezes conseguimos rir juntos como antes. Às vezes a sombra do passado volta a nos assombrar, mas continuamos tentando, porque acreditamos que o que vivemos foi especial demais para ser jogado fora por causa de circunstâncias que estavam além do nosso controle. A maior lição que tirei de tudo isso é que devemos ter coragem de contar nossas verdades para as pessoas que amamos, mesmo quando essas verdades são dolorosas. Minha mãe guardou o segredo sobre minha paternidade a vida inteira, achando que estava me protegendo. Mas no final esse segredo quase destruiu minha chance de ser feliz. E vocês? O que acham dessa história? Já passaram por situações onde descobriram coisas sobre sua família que mudaram tudo? Como reagiriam se estivessem no meu lugar? Me contem aí nos comentários suas experiências, suas opiniões, seus conselhos. Eu leio todos os comentários e sempre respondo quando posso. Essa interação com vocês é uma das partes mais especiais de compartilhar essas histórias aqui no canal. Se vocês chegaram até aqui, é porque realmente se interessaram pela minha história, e isso significa muito para mim. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer, mexeu com muitas emoções e memórias que às vezes prefiro manter guardadas. Por isso peço para vocês me ajudarem deixando o like no vídeo, se inscrevendo aqui no canal Relatos de Amores Improváveis, se ainda não se inscreveram, e principalmente comentando. Os comentários de vocês são o que me dão força para continuar compartilhando essas histórias pessoais e íntimas. Aproveitem também para assistir os outros vídeos do canal. Temos muitas outras histórias de amores improváveis, encontros inesperados, reviravoltas do destino que vão emocionar vocês, tanto quanto essa aqui. Cada história é única. Cada relato traz uma lição diferente sobre os mistérios do coração humano. E se vocês puderem nos ajudar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando, ficaríamos muito gratos. Produzir conteúdo diário, com a qualidade que tentamos entregar para vocês, tem custos que às vezes ficam pesados para nós. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda demais no nosso trabalho e nos permite trazer mais histórias emocionantes para vocês todos os dias. Obrigada por terem me acompanhado até aqui, por terem dedicado seu tempo para ouvir minha história. Nos vemos no próximo vídeo, com mais um relato de amor improvável que vai mexer com o coração de vocês.